Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Evolution Cast. Graças a Deus só cresce cada vez mais por conta aí, né, dessa audiência que sempre traz aí novidades pra gente, sempre questiona, sempre pergunta, e isso, como eu sempre falo, motiva a gente a trazer convidados aqui que possam elucidar todas as dúvidas que você tem dentro do segmento de blindagens, né? A Evolution, né, é uma das blindadoras mais conceituadas que a gente tem hoje no Brasil e tem por objetivo levar cultura, né, de blindagem. Tanto para quem é do segmento, trabalha no segmento, mas principalmente para você que tem carro blindado ou pensa em ter um carro blindado e tem uma série de dúvidas. Pensando nisso, né, meu amigo Junqueira, a gente está sempre aqui no podcast, trouxemos, né, um convidado hoje que o homem entende de blindagem, né? César, bom dia, amigos. Trouxemos ele, o presidente. Só o presida. O presida. Presidente. Está aqui Marcelo Silva. Muito Prazer. obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo. E vamos ter aqui um bom papo sobre o Sem nosso dúvida nenhuma. mercado. Assunto não falta, né? Presidente da Abrablin, que Isso. é a Associação Brasileira de Dos Veículos blindadores. Dos Dos blindadores. blindadores. Bacana. Há quanto tempo tem a A Abrablin tem 24 anos, comemora esse ano aqui, 24 anos de atividade. E ela foi criada justamente com o intuito também de orientar o mercado naquela época, né? Nos anos 90. Se hoje tem dificuldade, imagine nos anos 90. Pois é. E com o órgão regulador, que é o Exército Brasileiro, que também tinha muita dúvida. Sim. Era uma atividade nova e a Abrablin foi fundada justamente com o intuito de poder ter uma relação do segmento com o órgão controlador e também orientar o mercado de boas práticas. Como é que você chegou na Abrablin? Conta um pouco a sua trajetória. Bom, eu tive o privilégio, eu assim até agradeço, tive a honra de trabalhar com blindagem e começar em 1991. Então são um pouquinho mais de 30 anos aí, comecei na segunda empresa que entrou no mercado brasileiro. Desculpa, naquela época a blindagem pesava meia tonelada. Era 400 quilos, 350, 400, e os carros da época eram Santana, o Versailles, para quem acho que muita gente não conhece. Mas a primeira empresa, isso não é um demérito, mas era o que tinha na época, ela está em atividade até hoje, ela blindava totalmente em aço o carro, 100% em aço, e o vidro tinha mais ou menos uns 3 a 4 centímetros de espessura. Era um vidro resinado e a qualidade ótica muito ruim, porque a distorção era bastante acentuada. Quando a segunda empresa entrou, que eu tive o privilégio de entrar, blindamos o primeiro Monza e os vidros já vieram importados dos Estados Unidos. Baita trabalho, porque a gente tinha que tirar o molde, porque não tinha Monza nos Estados Unidos, né? E blindagem, você precisa ter o molde do vidro, a gente tirava o molde aqui, mandava para os Estados Unidos, eles fabricavam lá, mandava para cá. Então eram no mínimo 90 a 120 dias para entregar um carro, quando não, um pouco mais. Então era um mercado bastante difícil. De lá para cá, muita coisa mudou, melhorou muito, uma qualidade de material, e aí esse peso de 400 quilos, graças a Deus, ele já não acontece mais. E você faz parte, né, obviamente, dessa mudança, né, dessa evolução. De novo, eu assim me considero um entusiasta desse mercado. Por ter participado desde o começo, eu era vendedor de blindagem logo no começo, e eu não era muito bem recebido nas lojas, porque blindagem era uma coisa que, assim, a imagem que se tinha era que a gente estragava o carro do cidadão. Então, concessionário, por exemplo, eu batia na porta da concessionária, vim falar sobre blindagem, o cara nem me atendia, falava, tá louco. Né? O Junqueira trabalhou muito tempo com o veículo premium e ele recebia bem, porque ele já entendia que tinha, né, Junqueira, clientes que precisavam. De 2001 para cá. Então, estou falando dos anos 90. Não, lá... Então, você sabe, César e Junqueira, que a gente recebia naquela época a visita de montadoras, algumas das importadas estavam começando a trabalhar no Brasil, BMW, Mercedes, e parecia que a empresa tinha um cheiro mal, porque o engenheiro chegava já assim, né? Ah, entendi. Uma cara olhando feio, porque no entendimento deles, até hoje tem um pouquinho disso, mas com a necessidade de se utilizar um carro blindado, e não é mais um privilégio do Brasil, essas montadoras que nos enxergavam com talvez um certo desdém, ou não gostando do que a gente fazia, por quê? O investimento que foi feito no desenvolvimento de um automóvel é milionário, claro. São milhões de dólares. E aí a gente vem, desmonta, tira algumas peças, acrescenta outras, diz que ficou igual.
No meu entendimento, não ficou igual, ficou melhor, porque ficou protegido. Concorda? Ele ficou blindado, então ele ficou melhor neste sentido. Para este cliente que está preocupado, né, com a violência urbana, ele ficou melhor. Ele ficou melhor, mas não há como negar, e aí eu tenho que reconhecer, eu não sou engenheiro, mas é evidente, Marcelo, que a gente mexeu, né? Até pelo fato, o engenheiro, quando vinha da montadora, ele tem uma estrutura enorme lá dentro, né? Para tudo, foi tudo testado, para tudo quanto é jeito. E aí ele entra, eu imagino naquela época, entrava numa blindadora, César, e devia ser uma oficina. Eu vou fazer uma imagem, essa é uma metáfora, né? Era um pessoal com uma faca, uma bandana, desbravando, porque você desmonta um carro e tudo novidade. E estamos falando de carros bem espartanos. Naquela época. Não tinha tecnologia embarcada. Sim, se blindava também veículos importados. No 90 naquela época, só entrou importado com a entrada quando o Collor assumiu. Que foi 94. Tá. 92 para frente, para cá. Isso. Antes disso era só o que tinha aqui. Então era Santana, Versalhes, Quem Monza. era o perfil naquela época da pessoa que queria ter um carro blindado? Sobrenomes assim, topo da pirâmide social. Tá. Eu estou falando aí talvez até gente já falecida, né? O Olacir de Moraes, ou Abílio Diniz, 100% preocupado com sequestro. O interesse era sequestro. Naquela época. Época. E aí, os motivos pelo qual aquilo não tinha um volume, primeiro o valor era dólar, era na época 20, 30 mil dólares o preço de uma blindagem, os materiais, uma boa parte vidro, inclusive importado, e o maior mico era o seminovo, porque quem blindava um carro, na hora de vender, você não tinha para quem vender. Esquece. Ninguém comprava um seminovo blindado. Por isso que o mercado hoje está muito mais amadurecido. E o que aconteceu de lá para cá? Na verdade, hoje muita gente se sente vulnerável frente à violência urbana. Infelizmente. E aí já não é mais só sequestro. Né? A gente percebe que o crime organizado, o crime, de modo geral, ele migra. Sim. Quando você tem uma ação das forças policiais, por exemplo, em sequestro, eles mudam para assalto a banco. Vai no assalto a banco, eles mudam para outra coisa. No Brasil, eu diria no mundo, já não é mais no Brasil, esse tipo de violência urbana, que eles querem um objeto de valor, não importa se o carro é premium ou não, não importa se é um carro, se a pessoa tem sobrenome ou não, o que ele quer é o objeto ali no carro. Então, esse tipo de violência, por isso que eu digo sempre que o carro blindado feito no Brasil é o melhor do mundo para o tipo de violência do Brasil. Se você fizer um teste com normas alemãs, a VPAN, por exemplo, nosso carro não passa. Mas aquele carro é desenvolvido para um atentado. Então, você fez uma pergunta da mudança de perfil. Eu falei do topo da pirâmide social. Essa pirâmide abriu. Hoje nós estamos trabalhando no meio dessa pirâmide, pessoas sem nenhuma expressão, mas que estão preocupados com a sua segurança. Tem segurança em casa, tem segurança na empresa, mas no trajeto ele está vulnerável. Agora, hoje a gente tem, né, o que pode se usar e que o Exército autoriza é a blindagem nível 3, não é isso? Há controvérsias. Nível 3A. 3A, que é armas curtas. Eu até dei entrevista essa semana para um jornal, e o questionamento era sobre esse caso que teve com um delegado que foi assassinado. Se aquele veículo fosse blindado nível 3 e tal. O nível 3A significa que qualquer tipo de arma curta, armas portáteis, revólver, pistola, até uma submetralhadora. Seria o que? Até uma 44? O que é? 44 Magnum. 44 Magnum. Que é o calibre. E a submetralhadora que calça 9 milímetros. 9 milímetros. Perfeito. Armas longas não estão previstas nesse nível. Para o nível 3, as pessoas acham que não está autorizado. Está autorizado. Porém, o Exército pede uma justificativa da necessidade. Então, a Evolution, se tiver o interesse de um cliente que quiser blindar nível 3, ele pode entrar com a solicitação, mas ele vai justificar por que aquela pessoa quer. Pode ser que ele trabalhe num local de risco, ou ele transita com algum... Um delegado como esse. Um delegado como esse, por exemplo, está aí a justificativa clara, né? Por exemplo, mas ele pode. O fato de você morar num lugar... Vamos usar aqui, sem querer ser preconceituoso. Eu estou no Rio de Janeiro e a gente sabe que com frequência o pessoal usa fuzil. Vou dar um exemplo. As empresas de ônibus estão todas sediadas na Baixada Fluminense. E eles transitam num trecho que sempre tem guerras e facções. Essa pessoa está exposta a um risco maior do que nós que transitamos aqui em São Paulo. Então, essa pessoa pode sim solicitar, justificando isso. Porque a 3A não vai suportar o fuzil, mas já a nível 3 preparada para armas de longa distância. Sim.
há que se levar em consideração também, isso que é bom para esclarecer para o público que nos assiste, que o veículo não é para qualquer veículo, porque o peso agregado, ele beira aí 1 tonelada. Então, um veículo tem que ser forte, comum, pesado. ele não teria capacidade. Né, você que é engenheiro sabe disso, né? Sim. Já é questionável o peso que a gente aplica na blindagem, que já está muito leve. Sim. Mas para nível 3... Teria que ser um SUV com motor V8, um carro muito robusto, como assim, a gente vê uma Suburban, né? Esses carros... Na maioria. E a gente usando aqui no Brasil um carro que é conhecido, que é comercializado, a Ram, por exemplo, que ela tem uma capacidade de carga útil bem maior do que qualquer outro carro. E esse carro caberia uma blindagem nível 3. Ou seja, quando eu quero a nível 3, não é só a blindagem. Eu preciso ter o carro adaptado a essa blindagem. Um carro que possa absorver essa modificação. Esse foi um esclarecimento que vem muito para a gente aqui. Né? Perguntas, o pessoal, sobre esse, mas essa blindagem eu não vou pôr porque lá onde eu tenho é tiro de fuzil e o cara acha que pode colocar, por exemplo, uma 3 que suporte fuzil num Gol e não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, assim, é muito importante. Você fez um comentário, eu acho que a avaliação é sempre do usuário, né? Da necessidade. Claro. Porque tem tiro de fuzil. Mas quem é você, né? Pois é, você está exposto a esse risco. Você ouve dizer que tem. Eu acabei de dizer agora, empresas que circulam num trajeto que tem realmente briga de facção, sim. Mas, por exemplo, nós aqui em São Paulo, não que não tenha armamento pesado, também tem, mas são ações muito objetivas. Eu não vou frequentar morro, por exemplo, ou local de tráfego. Eu avalio a minha segurança, né? Sim. Grandes empresários que têm equipe de segurança que faz um projeto de segurança, aí pode ser que ele fale, olha, você é uma pessoa que realmente está exposta, talvez até a um sequestro. Sim. A gente tem que ter uma equipe de, como é que chama? De escolta. E por aí vai. E também um carro, talvez, que tenha também mobilidade, porque imagina 1 tonelada num carro, não adianta você ter a proteção e não ter mobilidade. Exatamente. Então, também tem que levar em consideração isso. Quer fazer uma pergunta, Junqueira? Você falou dos seminovos também. Os seminovos hoje é um mercado imenso. Sim. Imenso, né? Para o nosso ramo de atividade. A Evolution, nós temos assistência técnica e a gente atende todas as marcas. E a gente vê lá o que é feito. E a gente vê o que é feito também pelas outras blindadoras. E nem sempre... tudo que está ali dentro, quando você abre o acabamento do carro, você enxerga tudo que talvez o cliente às vezes não saiba, até mesmo que tem. Como é que faz isso? A Abrablin, ela consegue inferir hoje nas blindadoras ou junto ao Exército para que possa ter um patamar do que se faça? Mínimo, né? Mínimo. Esse é um tema bastante delicado. O cliente não sabe, às vezes ele pagou e muitas vezes ele induziu. Estou falando porque acho que os dois lados estão errados, né? Tanto a blindadora que não fez tudo que deveria e o cliente que pagou mais barato porque ele achou, conseguiu um desconto. Desconto é uma coisa, todo mundo pode pedir, mas não abrir mão do e às vezes ele força, ele extorque o blindador para fazer num preço que está fora do jeito dele, ele que determina, isso é muito ruim. Vou emendar a pergunta dele. Todas as blindadoras existentes hoje, enfim, que tem CNPJ aberto, todas fazem parte da Abrablin ou não? Não. Vamos responder. Primeiro, em relação à associação. A associação funciona como órgão auxiliar ao controle. Nós não temos poder de fiscalização. Então, a gente tenta, à medida do possível, e isso é uma bandeira minha, inclusive, na minha gestão lá, de tentar elevar a régua do mercado. Fazer com que as empresas... Não é excluir nenhuma empresa. Não é porque é pequena, porque... Não é isso. É trazê-lo ao conhecimento do que é balística de efeito. Sim. Esse é um detalhe. Desmontar carro e montar e colar manta, vidro, é um trabalho... talvez não tão difícil, mas entender o porquê e aonde instalar esse material. Então, a Abrablin funciona como órgão auxiliar. Eu não tenho o poder de ir lá e denunciar ou fazer qualquer coisa, a não ser que seja uma denúncia formal. Com relação a isso, Junqueira e César, de acordo com a portaria, existe um documento que é chamado Termo de Responsabilidade, que é assinado por um engenheiro. Então, cada projeto de cada blindadora, ela é de única e exclusivamente responsabilidade dessa blindadora. E às vezes o meu projeto pode ser diferente do Junqueira, que é diferente do César e por aí vai. Então, quando a gente faz um comentário, eu concordo contigo, mas é só para esclarecer para o público que está nos assistindo. Tem a customização, né? Isso. Que às vezes a gente, e eu via isso no passado, hoje talvez um pouco menos, de empresas que, quando desmontavam um carro de uma outra blindadora, fotografavam e mandavam, olha o cara que o cara fez aqui e tal. Gente, o que ele fez
É o projeto que ele fez e tem um responsável por isso. Para o meu entendimento, pode ser que não seja o ideal. O meu projeto é diferente desse. Mas não que ele esteja 100% errado. Então, é muito perigoso e por isso que eu sempre falo, o conhecimento é tudo. Quem pretende blindar um carro, visite a blindadora. Não vá... Preço é uma coisa, valor é outra. Se tem uma empresa que tem um preço e a outra tem um preço diferenciado, procure entender o porquê. Sim. Às vezes é quantidade de material. E quem usa pouco material ou um material mais em conta, ele não está fazendo nada de errado dentro da legislação. Mas eu, como usuário, preciso entender. Sim. Se partes que eu entendo que são necessárias ter na blindagem, ele está tão coberta. O que ele não pode é vender que uma blindagem A tem tudo, aí eu dei uma barateada aqui e deixei de colocar em algum lugar. O que ele não pode é dizer que ele tem tudo aqui. Que é igual. Ele tem que ser honesto com o consumidor. Porque às vezes é o próprio cliente que pede, né? É o que ele acabou de falar agora. Eu não sei quem é mais malandro, quem compra ou quem vende. Porque o cara, né? Então ele fala, não, eu quero que você faça por 10, sei lá, um número qualquer. E aí o cara tenta adequar o blindador ao número que ele falou. Pelo preço que você está pagando, então, tá pelo bem preço feito, que você até. pagou, então, aí vamos imaginar uma discussão. Você contar mentira para mentiroso, né? Vamos fazer um exercício. Imagine que essa pessoa que pagou barato, leva o carro na blindadora, ele verificou, ó, tá cheio de buraco aqui. Falhas Aí ele aqui. volta na primeira e fala, pô, você deixou? Ele fala, peraí, pelo que você pagou, tá bom demais. Tá bem feito até. Olha o risco. Sim. E ele fala, eu tenho um documento aqui, eu estou autorizado pelo Exército, e o meu engenheiro assinou que nesse teu carro eu fiz isso aqui, tá bom para você, filho. Entendeu? Então, isso é um risco muito grande, eu concordo com você, Junqueira. E, de novo, é muito importante que o usuário visite a blindadora e entenda o porquê da diferença de um custar X e o outro menos X. Mas não tem como a gente, infelizmente, assim, interferir no trabalho deles. O que é que pode ser feito? Aí, já complementando a resposta, me desculpe até que eu falo demais, mas é importante. Você fala, por favor. É importante. Tem toda a propriedade. Você que tem que falar. É importante, mas a gente buscar, enquanto associação, enquanto entidade que cuida ou que preza por boas práticas, encontrar formas que a gente possa elevar o nível do mercado. Com certificações, por exemplo, de um instituto como o Instituto de Qualidade Automotiva, que é o IQA, em que possa verificar, né, os processos. Não é a balística. A balística é o Exército que testou o material e aprovou. Sim. Mas a instalação não tem. E, para complementar a resposta, a Brablim também, hoje eu sou coordenador lá do Comitê de Estudos da ABNT. A ABNT tem uma norma que fala sobre transparente, fala sobre opaco e não tinha da instalação. Agora já tem a parte 6, estava em consulta pública agora mês passado e deve sair agora a primeira norma de instalação de blindagem NBR 15.000, parte 6, que fala sobre instalação. E a gente levou em consideração testes realizados em partes do veículo. Não dá para testar o carro todo. E, de novo, como eu comentei antes aqui nos bastidores, nós fizemos o feito. O perfeito virá com o tempo. Entendi. As revisões dessa norma tendem a elevar e ter uma base. Mas você já deu uma boa, acho que luz para quem está afim de blindar um carro, né? É importante. É você procurar saber se as normas da ABNT estão sendo aplicadas pelaquela blindadora, né? E já emendando nisso, as que têm certificação. Elevaram a régua. Sem dúvida. Eu acho que esse movimento aí, de novo, né? Eu vou voltar no tempo, né? Como eu brinquei agora que as montadoras nos enxergavam não com bons olhos, né? Parecia que estava fedido sempre, era um horror. E aí, eu vou lembrar como eu era vendedor, né? Você às vezes ia vender uma blindagem numa concessionária, e o cara falou, não, eu quero saber de blindagem, inclusive se blindar o carro da minha marca, perde 100% da garantia. Naquela época, estou falando no começo dos anos 2000, que tinham poucos modelos disponíveis, e o cidadão queria aquele modelo, ele deixava de blindar, talvez. Hoje, se uma marca falar isso pro cara, eu falo, então você fica com o teu carro que eu vou comprar outro. Ele tá fora. Simples assim. Ele tá fora. Fiz uma reunião uma vez numa entidade que é a associação que estão lá agregando todas as montadoras, e a discussão foi essa. Há poucos 3 anos atrás aqui, eu fui comentar com eles que eu estava buscando a certificação, e ele falou, não, mas não é de blindagem e tal. Aí eu vi que a reunião estava difícil, eu falei, escuta, mas peraí, você usa carro blindado? Como assim? Você usa ou não usa? Eu falei, eu uso. Eu falei, então, você usa, e hoje, antigamente era só presidente, depois diretoria, hoje até gerente de montadora está usando carro blindado feito por nós brasileiros,
com tecnologia brasileira. Então, querendo você ou não, isso aí não tem como o cara não blindar o carro dele. Não tem volta. Então, eu vou dar outro exemplo. Você imagina um presidente de uma montadora qualquer vindo para o Brasil, descendo em Guarulhos, ele sai do aeroporto e sentar no carro blindado? E hoje as próprias locadoras oferecem, né, veículos blindados para você locar então, e para essas... necessidade faz com que as empresas do mercado tenham que se adequar. E aí sim vai para o caminho que você falou. O que é necessário hoje? No meu entendimento, é sim, alguns... Diferentemente das pessoas entendem que o exército que controla... Não, o exército controla o produto, o material que é aplicado. Mas o veículo blindado, uma vez pronto, que tem lá um engenheiro que assinou, não é mais responsabilidade dele. Então, minha blindagem é certificada pelo exército. Não é isso. O exército autorizou você a trabalhar com produtos controlados. Se tivesse um órgão que pudesse chamar, e aí você falou de certificado pelas montadoras, esse é um bom caminho. A montadora, percebendo que aquele carro dela era o mais blindado, né? Sem querer estar marca aquilo, ele falou, puta, não adianta eu me afastar desse mercado. Eu preciso me aproximar desse mercado. E oferecer... E o cliente enxergou isso. Lógico, mas isso é evidente. O cliente enxergou muito bem isso. Isso é muito bom. Não desmerecendo as outras empresas que não participaram do projeto e tal, mas não há como negar. Eu, por exemplo, nunca tive um carro blindado. Sou um leigo, estou pensando em blindar um da marca X. Se eu souber que ela tem uma blindagem certificada, de algumas... O ideal é que tenha 2 ou 3, né? Para mim poder escolher. Pode ser que eu não goste da empresa A, por algum motivo qualquer. Sim. Mas se ele tiver a opção de escolher, se não quer a até a B e tal, mas foi passado por uma checagem, uma verificação de itens que possam comprometer ou não. Então, tem que se enxergar com bons olhos, sim. Isso não é um demérito para as que não estão, mas as que não estão, que eu acho que tem que buscar, talvez, uma comprovação do trabalho que ela realiza, né, de alguma forma, seja com um instituto qualquer ou uma empresa internacional, mas é importante que ele comprove para o cliente dele que a blindagem dele teve alguma verificação externa. Sim. Isso que eu queria dizer. Houve uma época que teve, ventilou-se muito, né, roubo de SW4, né, e Hilux. Sim. E hoje é um dos carros que a Evolution mais blinda, tal, né, além do Corolla Cross é exatamente a SW4, né? Que muita gente quer a SW4, mas se tornou um produto também de desejo para desmonte, essas coisas, tal. Para levar para a fazenda. Eu tive a oportunidade também de trabalhar no Nordeste por muitos anos e na concessionária, dentro de uma concessionária Toyota, e o carro mais vendido era a SW. Muito mais do que São Paulo, porque o modelo era mais... Usando a estrada. E o pessoal, venera a SW4. E o índice de roubo gigantesco. E aí você vai saber por quê. O carro está lá no Piauí, não sei, numa fazenda, não sei onde, sem placa, sem nada. E por vezes, o que ele fala, o bandido, ele só é bandido, ele não é burro, né? Ele vê que o carro é blindado, ele já fala, não, eu vou... Como você falou, o crime, ele acaba, na verdade, você não acaba com ele, né? Ele vai... Vai migrando, né? E entre uma pessoa que está com o carro blindado. Porque a pessoa fala assim, mas eu acho que eu tive carro blindado ao longo de 10 anos e nunca levou um tiro. Por que você estava de carro blindado? Porque o bandido é bandido, ele não é burro, né? Uma vez eu falei isso num podcast que eu faço lá da Brablin, né? Eu falei, olha, por que ele não... Aliás, uma pergunta, né? Vem muito carro alvejado? Não. Por que não? Porque o bandido está na rua lá, ele vê que é blindado, para que ele vai atirar num carro? Sim. Ele vai chamar atenção para si. E nessa hora ele perdeu, não quer correr risco. Ele perdeu a chance de... Pegar o outro que está ali, né, o cara desprotegido. Então, não tem muito tiro em carro blindado. E aí eu falei, a munição é cara e tal. Menino, os haters na internet mandando, quer dizer que a munição é cara? É um trabalho? Você chamou isso de trabalho? Não estou dizendo que ele está trabalhando lá, roubando. Estou dizendo só sobre isso. Sim. Não tem tanto carro alvejado. E os casos que tem, ou é um atentado contra a vida de alguém, ou é um ladrão que estava acima do seu nível de entorpecente ou alguma coisa parecida, e ele, nervoso, você tentou fugir e ele atira. Há caso de 15 dias atrás, acho que não faz um mês, né? Que um Porsche Taycan no Rio, Rio de Janeiro. Atiraram no cara e não entrou nenhuma. Olha que bacana. Salvou a vida daquela pessoa e tal. E dá para ver, né? Um carro alvejado, tal. Não tenho propriedade para falar, me perdoe até o público, não estou querendo... mas qual era a atividade do proprietário do veículo e a motivação daqueles disparos? Pelo que eu li, era um atentado, não era um assalto. Sim, foi atentado.
Então, aí é diferente. Né? E é legal isso, né? Você ter isso em mente, né? Porque por vezes tudo que você quer é manter o bandido longe de você. Puxa vida. E o estar blindado, eu falo isso porque eu ando de carro blindado já há algum tempo, né? Dependendo de onde eu vou de carro blindado. Aliás, vim para cá, estamos gravando, tô de carro blindado. E eu tenho um negócio que é assim, às vezes, a sensação de segurança ela é até mais legal do que a segurança propriamente dita. Sem dúvida. Que é você entrar no carro, o carro está trancado. Eu dei durante 12 anos, né, treinamento sobre veículos blindados, né, o comportamento que você tem que ter com um veículo blindado. Vira e mexe, eu estou com a minha esposa ou meu filho dentro do carro. A sensação é completamente diferente. Quem entra não sai mais. E você, parece que você... o que não significa que você não tenha que ter educação para. Você tem que ficar atento. São as duas coisas. Não vai relaxar os 100%. Sim. Mas você disse faz todo sentido. Eu costumo dizer que quem tem um carro blindado ou quem começa a andar num blindado não percebe. O seu nível de estresse vai lá para baixo. Uhum. Você fica mais tranquilo com isso. Hoje você está num carro não blindado, se o trânsito para, é aquele... Se parar uma moto do lado para pedir informação, você desmaia dentro do carro. Você fica mais tranquilo. Os pais ficam mais tranquilos quando os filhos estão andando no carro blindado. Filhos. Porque às vezes o cara... incrível. Sim, nós vimos casos, a gente viajou junto para Cuiabá, né? De pessoas, enfim, que vou mandar meu filho para estudar em São Paulo. Mas para ele se deslocar aqui, blindado. Ele tinha que andar com o carro blindado. Então o pai está lá em Cuiabá, onde, graças a Deus, o nível de violência nesse sentido é baixo, o que não quer dizer que não tenha. Porém, ele fala, não, meu filho, minha mulher. Então a gente tem também muito esse perfil, né? Ele, às vezes, não se preocupa muito com ele, mas falou da mulher, falou dos filhos, família. O cara tem que andar com o carro blindado. Mas olha só, quando os filhos voltam para lá, a gente ouviu isso, que o filho agora quer andar com o carro blindado lá. Porque ele... Se sente... pelado. É basicamente isso. A sensação que ele está pelado, né? Puta, parece que está faltando alguma coisa. Exatamente. Olha, que é uma pena isso, né? Nós falamos aqui que o Brasil, você falou no começo da nossa conversa, que é o maior mercado do mundo. Seguramente o maior do mundo. Eu digo que é o maior e o melhor, no meu entendimento. Como eu disse, eu sou entusiasta. E melhor para o nosso segmento, para o nosso mercado, para o nosso tipo de violência. Mas essa necessidade, vamos chamar assim... Eu não gosto de falar de necessidade, principalmente quando vai vender, de o cara ficar dizendo assim, ao longo desses 30 anos, eu jamais falei pro cara, pô, mas quanto vale a sua vida? Não é essa a ideia. Não. Quem tem que ter essa percepção é você que que vai priorizar. E ele tem na lista de prioridades, o que é que aconteceu? Vocês falaram da mudança, né? Do perfil. Voltando à primeira pergunta. Essa pessoa, ela tem uma lista de 10 coisas que ele gostaria. Então ele tem lá, viagem para Disney, casa na praia, um puxadinho, faculdade do filho e tal, e põe blindagem. Dependendo do poder aquisitivo dessa pessoa, a blindagem nem faz parte dessa lista de 10. Só que se ele levar um susto, ela sobe. Primeiro. E aí quando você fala do nível social de uma pessoa do topo da pirâmide, ele já cumpriu tudo isso. Ele já foi para Disney, já foi até para Europa já, tem o carro que ele queria, tem a casa na praia, tem tudo, ele começa a se preocupar com a segurança dele. Isso. E aí a blindagem vai lá para cima. Então, quem determina, não adianta ser a propaganda, a melhor propaganda do mundo, não é isso. É a percepção de segurança que ele está precisando ter. Ele sai todo dia, volta para casa apavorado, porque ele viu, além de ele ver na rua, aí chega em casa e fala, bom, vou dar uma relaxada agora, né? Entendi. Aí ele liga a TV. Primeira coisa que ele vê na TV é um motoqueiro com aquelas coisas nas costas lá, arrombando um carro, ele fala, pelo amor... Aí ele começa, pô, preciso blindar o carro. A esposa começa a falar, o filho reclamar. E eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes também pode criar até controvérsias, aí vocês ficam à vontade, né? Cada um escreve o que quer, fala o que quer. Por exemplo, eu não teria uma arma. E aí tem gente que acha que vai se proteger do bandido andando com a arma no carro. Você entendeu o que eu quero falar? O cara ele fica... Não, pô, e se isso acontecer? Ah, não, se eu tiver armado eu vou me defender. Não, às vezes é a arma que vai motivar o outro a agir com aquela violência. Né? Porque você subjugou também a vida do... Então, às vezes eu acho isso muito perigoso. Eu acho que uma coisa é prevenção, outra coisa é reação. Nenhum especialista em segurança, ele vai... falar para você não vai incentivar a reação. Ele vai sempre incentivar você ter precaução, se antecipar o que pode acontecer. E a proteção é o melhor caminho. Porque quando você falou assim, eu estou sentado lá, estou vendo que a violência está aumentando. Tem pessoas que se armam e tem pessoas que se protegem. E às vezes o cara compra uma arma achando que está se protegendo.
E às vezes... Nesse caso, não sou contra também, como você falou, também não quero criar polêmica nenhuma, mas se alguém optar por esse caminho, a primeira coisa que tem que fazer, de novo, e principalmente é conhecimento. Sim. Vai aprender primeiro a lidar com isso. Sim. Outra, psicológico da pessoa. Tem pessoas que não têm condições de ter uma arma. De forma ele tem que deveria ter uma análise psicológica para ver se esse cara pode ou não pode. Sim. Porque tem gente que tem... Porque a primeira briga de trânsito, ele sai com a arma na mão. Sim, mas isso é uma polêmica. A briga em casa com a mulher, já... Isso é uma polêmica que é assim, difícil a gente poder opinar, né? E a minha visão, como a sua também, é da antecipação e da proteção. O que é que eu posso fazer para me proteger? Entendi. E a blindagem é um caminho. Marcelo, a gente vai ter, nos próximos dias, a primeira exposição, primeiro congresso, eu posso chamar assim, e da qual a gente também tem o privilégio de participar. Nossa, estou muito feliz por isso. Expo Blind, né? Você, parabéns pela iniciativa. Eu acho que vai juntar fornecedor, cliente, pessoal do ramo que trabalha com isso, para que a gente possa ter um debate mesmo, né? Aliás, já vamos deixar aqui várias a data. Palestras. 30 de setembro e 1 de outubro. 30 de setembro Terça próxima e quarta próxima. E eu e o César estaremos lá, dia 1º. Eu também. Sérgio. 15 horas. Eu também. Então, e falando disso, o que você vê e enxerga para o futuro, já no presente, quanto às blindagens que eu ouço hoje falar, ou as empresas, fora do Brasil? Tem uma coisa agora falando já sobre isso. Muito importante a pergunta. Aqui na América Latina, Europa também eu tenho ouvido falar que tem... Estados Unidos também. Está começando esse ramo a crescer, infelizmente, mas também está começando, não é isso? Isso, e eu fico muito feliz, de novo, como entusiasta. Para mim, essa Expo Blindagem é um ápice, né, de quem trabalha nesse negócio há 30 anos, ou pouco mais. Por quê? É um reconhecimento de que realmente a gente está num momento muito bom. Tirando o lado da insegurança, que o pessoal comenta muito, mas vamos pensar o lado bom da blindagem. Como é que eu chamo de lado bom? Geração de emprego, a formação de uma nova profissão, um profissional que desmonta e monta um carro cheio de tecnologia embarcada e monta de novo e funciona. Então, eu acho que o brasileiro é criativo demais. A gente percebe isso quando conversa ou viaja para fora. A qualidade dos produtos estão colocados hoje. Estão colocados hoje. Então, tem uma série de lados ou de coisas positivas da blindagem. E nada, não é por acaso, desperta o interesse de outros países que estão aí começando, infelizmente, ter o mesmo tipo de violência. Não que eles não tinham, mas esse tipo de violência urbana no trânsito. Então, lembrando, Chile é uma coisa... Eu tive a oportunidade de viajar para o Chile algumas vezes e excelente, era super tranquilo, já não é mais. O Equador, que para mim foi uma surpresa, eu participei em março desse ano num congresso no México e tinham representantes desses países da América do Sul lá no México, comentando que é super crescente e eles não têm mão de obra qualificada para isso e não têm material, fabricação. E aonde tem? Quem é o maior mercado? Em todos os sentidos. Onde é que estão os profissionais que têm uma bagagem gigantesca? Somos nós. Então é a hora de aproveitar esse momento, falando para o lado bom da blindagem, né? O lado das empresas e dos profissionais que atuam nesse segmento e quem fabrica, e enxergar esse movimento aqui na América do Sul, América Latina, e também, como o Junqueira falou, eu já fui procurado por uma pessoa que está sondando em montar uma empresa nos Estados Unidos. Eu falei, mas nos Estados Unidos, blindagem para uso civil? Por quê? Porque se a gente lê ou vê aí nas matérias que a gente vê, na costa oeste tem um movimento lá, Hollywood, por exemplo, lá que não havia, de gente na rua e assediando pessoas no carro. Então, se tem lá um empresário com poder aquisitivo preocupado com a sua segurança, por que não blindar o seu carro? E se ele for procurar nos Estados Unidos, o que tem lá é um nível superior e num preço muito mais alto. Hoje nós temos aqui, é fácil, você sabe, Junqueira. Junqueira está na lida também há um tempão. Um kit. Você bota numa caixa um kit. Outro detalhe importante, o modelo dos carros hoje é tudo quase que mundial. Sim, o carro que tem lá tem aqui. Então, não é a coisa mais fácil. Botar numa caixa um kit com a parte opaca, uma caixa, pode dizer, né? Praticamente assim, né? Uma caixa com vidro e 4, 5 meninos que vai para lá. Monta um carro em 10, 15 dias. Eu acho que a gente está num momento
Tipo, começo do século passado, onde as indústrias de automóveis, lá, Ford e mais não sei quem, se reuniram numa mesa como essa, se tivesse podcast naquela época, e eles falam assim, cara, o que a gente vai fazer para melhorar os carros? Porque eu estou fazendo de um jeito, você está fazendo de outro, um volante é de um lado, eu estou fazendo do outro, o que fica melhor? Eu acho que está nesse momento. Sim. Discutiram materiais, insumos que tinham na época, fazia com madeira, fazia com alumínio, fazia com aço, sei lá o que faziam. Como é que é o motor de um, como é que é o motor de outro. Então, veja, e você fez um comentário sobre a Expo, a expectativa da gente lá, a Expo é justamente para isso. A ideia é que a gente consiga reunir o ecossistema todo, não desmerecendo o usuário, que também está convidado. É importante, se você puder ir, para conhecer um pouco mais daquilo que você tem. Até você ter um carro blindado, não sabe o que tem. Muita gente não sabe. Se ele for na Expo, ele vai poder ter a oportunidade de estar lá com os fabricantes. Isso. E entre o ecossistema, tem empresas que não conhecem o próprio fornecedor. Então, estando todo mundo lá, num congresso, com pessoas palestrando sobre esse movimento mundial, eu estou trazendo, eu não, né, assim, a organização lá, uma pessoa dos Estados Unidos e um outro do México. Uma delegação mexicana está vindo e eu vou ser o mediador deste painel. Entendi. Justamente para falar sobre como eles enxergam, como eles nos enxergam e como está a situação nesses países. México era o maior mercado. Hoje nós somos aí, sei lá, 4, 5 vezes maior do que o México. Sim. Estamos falando em 34 mil no passado, né? Batemos 20 já agora até junho de 25. Ano passado foram 34 mil carros 34 mil carros. E esse ano até junho já bateu 20. Então significa que nós vamos ter um crescimento de novo. Eu sou conservador. Alguns falam, vai chegar a 40. Talvez não. Mas 38 é bem provável. E o México está falando em 8 ou 9 mil. Nossa. Outro problema, e aí também há que elogiar o órgão regulador que é o Exército Brasileiro. Por mais que as blindadoras tenham aí um comentário sobre a forma que é trabalhado, eu tento defender, a palavra não é defender, mas precisa entender que o órgão militar tem os seus protocolos. Claro. Eu queria até mandar um recado para todos aqui, que as pessoas ficam às vezes ansiosas, né? O usuário, eu fui pegar meu carro, a blindadora não quer entregar porque diz que o Exército... Gente, o Exército tem, por obrigação, controlar esse segmento. E ele tem lá o protocolo dele. Evidentemente que a Abrablin trabalha para que ele enxergue como é que funciona o lado de cá, mas nós também temos que enxergar como é que funciona o órgão regulador e entrar no consenso. Mas não dá para você pular essa etapa. É importante, sim, e queixa do Equador, queixa do México e queixa do Chile, eu escutei lá, que lá não tem esse órgão que controla. E aí vira uma bagunça. Sim. Então, ruim com eles, pior sem eles. Claro. Por isso que vale o elogio para o Exército. Esse sistema que eles criaram, que é o Sicovab, é onde você registra tudo, ele te dá rastreabilidade de todos os materiais. Quem fabricou, para quem vendeu e que carro foi instalado. Isso é muito bom. Vamos lembrar que não faz muito tempo aí, né? Faz questão de anos, ok? Mas caiu aí uma matéria fortíssima no Fantástico, né? Que o Exército entrou de vidros blindados que não tinham a qualidade... A devida eficiência. A devida eficiência, né? E isso aí deu uma balada no setor gigantesca. Então, né? Isso não é bom para ninguém. Sim. Né? Então, assim como não é bom para ninguém, eu acho que a associação, essa é a minha próxima pergunta, você ter blindadoras que estão lá trabalhando com preço lá embaixo. É isso. Por exemplo, você não acha que tem algumas blindadoras que estão fazendo milagre? Assim, porque a gente pega aqui, por exemplo, a Evolution, que trabalha bonitinho com o material que precisa, tal. De repente ela é surpreendida com um cliente que fala, fulano consegue fazer pela metade do preço. Mas você compra o vidro do mesmo lugar, você compra a aramida do mesmo lugar. Esse é o mesmo. Como é que ele está conseguindo fazer isso? Eu assim, me decepciono muito com o mercado, tenho que ser franco. Tive a oportunidade de trabalhar em outras praças, como o Nordeste, Rio de Janeiro, e vejo que lá é um pouco pior, inclusive. E aprendi num grupo muito grande a entender custos, mas entender profundamente. Não é simplesmente material, mais vidro, mais manta, mais mão de obra, dá tanto, bota a margem e vende. Não é isso. Tempo de garantia, o tempo que você vai estar atendimento, tem muito custo agregado. E eu entendo. A empresa nasce hoje e fecha amanhã. Fecha amanhã. Então, eu vou levar sempre para o lado, né? Não imaginando que são malandros, mas por ignorância, por falta de conhecimento. Ele começa a trabalhar, ele começa com uma oficina de manutenção, de repente ele vê que blindar, ele acha que é fácil, sem o devido conhecimento de balística de efeito. Então, se ele somar material e tal, ele vai ter um custo de produção baixíssimo. É até compreensível. O galpão dele cabe um carro,
Então, se comparar com a Evolution, evidentemente que é diferente. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Mas o custo operacional dele é bem menor. Então, talvez seja aí. Mas o pior disso é que ele não tem noção da responsabilidade daquilo que ele está fazendo, primeiro. Segundo, os custos não são esses que ele está... Tem outros custos que não estão visíveis a ele, ele só vai perceber depois de 1 ano, 2, quando ele tiver com um rombo desse tamanho. Aí ele quebra e monta outro nome de outro parceiro, de um filho, da esposa, infelizmente. Então, cabe à Abrablin, assim, voltando à história da Abrablin, não é assim fiscalizar esse cidadão e ele dizer que ele está errado e tal, mas abrir as portas para que ele possa nos procurar e talvez a gente orientar quais são os cuidados que ele tem que ter. Até porque, não querendo te cortar, ele também trabalha para um tipo de cliente que não interessa para a Evolution. Porque às vezes a gente está falando do blindador. Mas isso é um perigo, mas né? Mas a gente sabe César, que tem clientes também, né? São vidas. Que não nos interessam. Mas sim, olha... eu quero dizer assim, você vai ter aquela pessoa de que fala assim, você já ouviu falar aquela pessoa que fala assim, ninguém presta? Ah, ninguém presta. Posto de combustível é tudo gasolina adulterada, mecânico é tudo picareta, não sei o que. Aí eu falo assim, mas espera aí, que tipo de serviço você está procurando? Porque se você é aquele que só pega, dá um jeitinho, dá um tapinha no meu carro aí, põe qualquer porcaria porque eu vou vender. Então, quer dizer, você procura... Quem está errado? Você entendeu? Então. O cara procura o pior posto de gasolina porque ele quer pagar barato. Ele quer ser o esperto. Ele quer ser o inteligente. Aí ele procura. Não precisa pôr na porta. Não, ele vai achar o cara que não vai... Não precisa pôr no vigia traseiro. Não precisa pôr na porta traseira. Porque se o tiro vier, ele vai vir daqui. Então ele começa a querer ser inteligente, esperto demais, né? Aí, como cliente, e ele é assim para tudo. Eu chamo de mais malandro quem compra. Exato. E aí ele leva o negócio para casa se achando o espertão. Porque, eu digo assim, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. O sujeito que chega na oficina e fala assim, não, coloca qualquer pneu, coloca qualquer amortecedor, põe um recondicionado que eu estou vendendo o carro, isso fala muito sobre ele. Né? O sujeito que não arruma a cama é o mesmo sujeito que não chega no horário, que é o mesmo sujeito que não cuida do carro, que é o mesmo sujeito que não cuida dos outros, que não cuida das relações. Por isso que eu digo, esse é um perfil de cliente que não interessa para a Evolution. Porque é o seguinte, olha, aqui, dá uma olhada no tamanho dessa estrutura. Olha o tamanho que nós somos. E nós não vamos fazer no seu carro Diferente, porque então, você pagou mais barato. Ou você eu prefiro não fazer. Ou você se encaixa dentro do que precisa ser feito e custa X, sabe? Ou então você vai encontrar o cara que é uma portinha, que é não sei o que, mas que por muitas vezes, como você falou, acaba denegrindo a imagem de um setor inteiro. Eu Junqueira fez um comentário e a gente fica indignado, e eu também, né? Nesse tempo todo que eu trabalhei na área comercial, principalmente, eu fico até hoje indignado de falar, puta, mas será que... O que eu posso fazer? Aí, em nome da associação, quando eu assumi lá, eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou tentando. É lógico, evidentemente, que não é na velocidade que eu gostaria, mas eu tenho que fazer algum trabalho, porque senão eu só passar lá para tirar fotografia não faz sentido. Né? Mas eu acho que é importantíssimo o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, uma das ferramentas que eu encontrei foi de esclarecimento. Né? É uma mudança. A Abrablin tem o podcast da Abrablin, que eu parei de fazer, preciso voltar a fazer. Tem o meu programa de TV também, para esclarecer. Porque as pessoas, de novo, tem aquele que vai, que você falou do perfil dele, que esse não vai mudar nunca, mas tem pessoas que vai realmente por falta de conhecimento. E nada melhor do que um podcast como esse, e você esclarece, o cara, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Falou, eu escutei lá pessoas falando, né? Você tem uma representatividade muito boa, Evolution também tem nome, e eu, modéstia à parte, também tenho faço o meu papel. Eu também. Eu faço o meu papel de esclarecer e colocar essa minhoquinha na cabeça dele lá, para ele falar, puta, eu vou blindar um carro. Deixa eu ver, eu lembro que eu escutei lá o César falando alguma coisa, ele vai pesquisar e seguramente ele vai buscar aquilo que melhor atenda, mas com um certo critério. Agora, essa malandragem toda, e olha, eu tenho história para contar, se a gente tivesse tempo eu ia contar. No Recife, teve muitos anos atrás, quando eu montei a primeira blindadora, foi em abril de 2000. 2 anos depois, abriram uns 5 ou 6 lá que faziam blindagem, não sei nem com o quê. Era um tecido branco, eles falavam que era cinto de segurança, mas era um nylon. Nem permitido era. E eu tive um cliente, um médico, que veio me procurar lá. Quanto era a blindagem? Olha, o valor eu lembro até hoje. Era 50 mil, uma SW4 que ele cobrava. E ele falou, não, mas eu tenho por 25. Gente, isso em 2000. Né? 2000, olha só. Pagar agora, 50 pau. Olha o exemplo, tá aí, ó.
Eu tenho a tabela até hoje, 50 mil reais era, na verdade, tem gente vendendo 50 hoje, 20 anos depois. Absurdo. Mas o cara não fez comigo, foi embora. Eu comprei um Golf, blindei para vender pronta entrega. Esse cara me volta depois de um tempo e falou: pô, eu tô interessado no teu Golf, você pega o meu na troca? Eu falei: se fosse blindado eu pegava, mas esse aí não pego não. Como não? Eu blindei meu carro. Eu falei: não, você não blindou teu carro. Você foi procurar preço, né? Ele falou: não, blindado não tá blindado. Eu falei: posso desmontar para te mostrar? Posso, eu não vou dar tiro no teu carro, mas vou desmontar. Não deu, eu desmontei, só tinha nas portas, não tinha na parte de trás do carro dele, da SW. E aí ele, levou um susto, né? E eu falei: olha, vou dizer uma coisa pro senhor. Mais malandro é quem compra. Não é o seu caso, tá? O senhor é médico, o senhor não entende de blindagem. Agora, pense, como é que você pode ter um produto? Imagine, por exemplo, o cara vendendo um Corolla. Sei lá quanto custa um Corolla, 200 conto. E tem um cara vendendo um Corolla zero por 100, zero. É normal. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está errada. Ou não tem documento, é o crime do bilhete premiado, né? Então, a vítima quis levar vantagem, quem entregou quis levar vantagem. Esse senhor, eu falei para ele inúmeras vezes, não é o seu caso, mas mais malandro é quem compra. Porque eu tentei deixar claro para ele, porra, você buscou isso. Sim. Você quis ser enganado. E aí, quando você vai... Acaba trazendo isso para o mercado todo. Quando é uma pizza... Você vai numa pizzaria hoje, custa uma pizza, sei lá, 150 pila. É o preço normal, porque tem o catupiry de verdade. E tem uma do lado que vende por 50. Pizza de catupiry. É catupiry? Não é uma massa e tal. O máximo que vai dar é caloria a mais, dor de barriga, sei lá. Mas numa blindagem, é a vida da pessoa. Sim. Então não dá para se enganar. Eu falo sempre que a gente espera, é igual seguro. Eu espero que não use. Que não use. Mas se tiver que usar, você tá lá. Assistência médica, né? Sim. Mas no dia que dá dor de barriga, se tiver que chegar no hospital, que seja bem atendido. Exato. Que tenha uma assistência médica, no caso ali. E no caso da pizza, eu falei, às vezes, pô, eu vou sair para comer uma pizza com a minha família. Pô, eu não tenho poder executivo para comprar uma pizza de 100 e cacetada. Tem aquela de 30 lá que atende a minha família. Mas isso não vai colocar em risco a família. A blindagem pode matar, cara. O cara achar que está protegido e não estar. Uma coisa é você ter a proteção, você enfrenta o risco. Se você acha que tem a proteção e enfrenta o risco, você pode morrer. E se você não tem a proteção, você não enfrenta o risco. Sim. É simples assim. Então, o pior cenário é ele achar que está protegido por um preço de banana e na hora que, se Deus o livre precisar, e ele fala, puta, será que... Vai lembrar, puta, eu paguei metade do valor, será que essa porcaria funciona? Já pensou? Você sabe de uma coisa assim, eu falo, né? O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. Eu sou um otimista e eu sempre acho que a maioria das pessoas esmagadoras são pessoas do bem. Eu falava aqui de alguns perfis, né? Bom, como é que você entende uma pessoa que uma carreta cai, tomba, a pessoa está morrendo na cabine e as pessoas vão lá e saqueiam. Saqueiam o caminhão. E você olha, são pessoas, são famílias normais. São pessoas acima de qualquer suspeita, mas ele vai lá e saqueia a carga de carne, de bebida, do que for, tal, enquanto aquela pessoa está morrendo na cabine. Como é que você justifica, numa tragédia, se um copo de água custa R$5, o cara começa a vender o copo de água a 50 porque não tem água? Como é que você justifica, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde todo mundo estava perdendo a sua... E aí pessoas indo lá e saqueando e roubando. Então, assim, por mais que eu acredite de que existe muito mais gente boa do que ruim... Eu ainda confio também. Né? Aí aquela frase, o melhor do Brasil é o brasileiro. Não depende de que brasileiro você está falando. Porque essas pessoas, acho que não dá para chamar de brasileiro. Então, por isso que eu estou dizendo. Às vezes o mentiroso é o cara mentindo para mentiroso. Né? E eu falo que cada empresa tem um cliente que merece. Pronto. Cada empresa tem um cliente que merece. Eu ia falar da Evolution. Não estou aqui para puxar saco de ninguém, não é isso, mas a Evolution está há quantos anos no mercado? 11. 11 anos. Aí eu vou falar um pouquinho mais de tempo, aí de 30 e poucos. Eu vi muita coisa passar. Muita gente que entrou e saiu, muita gente que cresceu e desapareceu. E as que sobreviveram, tem empresas hoje no mercado que tem 20, 25, 30 e tal, são as que buscaram conhecimento e tentaram trabalhar sério. Sim. Essas outras são volúveis.
que aparece e desaparece, aparece e desaparece. Atrapalham as que querem trabalhar sério, sem dúvida. Bastante. Eu tenho certeza que a Evolution deve ficar super incomodada, mas você falou uma frase agora que é importantíssima. Cada empresa tem um cliente que merece. Então, quando você começa a atender um cliente que ele vem com essa conversa de que não, mas eu sei que tal e tal e tal. Gente, com educação, fala, meu trabalho é este aqui, ó. E ele tem um valor para aquilo que eu entrego. Se o senhor está buscando preço, talvez não seja o lugar. Não tenho nada contra, só pode procurar. Se eu quero, eu lá no Recife fazia isso. Se eu quero que eu te dê o telefone das outras empresas, eu te passo. São meus amigos. Vai lá que ele faz, mas eu não posso fazer. E eu não podia mesmo, porque era funcionário lá. Eu falei pro cara, se eu fizer isso que você está falando, primeiro que eu não vou conseguir entregar o seu carro 100%, e segundo que vai fechar a minha empresa. E eu não quero fechar. Eu quero estar aqui o ano que vem, quando você for trocar de carro, e atendê-lo com qualidade. Entendi. E para isso tem um valor. Essa que é a ideia. Então, a seleção começa... Imagine que eu queira montar uma blindadora hoje. A primeira coisa que a pessoa teria que fazer, até um conselho para quem quer entrar nesse mercado, é entender primeiro o jogo, as regras do jogo, o que é que eu preciso em termos de normatização e tal, e aonde eu quero me situar nesse mercado. Eu vou querer ser mais um para vender barato? Ele não vai durar 2 anos. Sim. Porque quando ele entrar, ele vai fazer, não, eu vou manter meu preço de 100. Só que ele está com a empresa aberta lá. Eu quebrei, eu não tenho vergonha de falar, quebrei 2 vezes. E com essa ideia. O cara chegava lá, principalmente lá no Nordeste, que eles têm essa cultura da negociação, né? O cara via que a fábrica estava meio vazia, né? Quanto é? 80. Pago 60. E eu não... Aí começava a suar, né? Aí o cara vê o suor escorrendo e fala, não é mais 60 não, é 50. E aí você, no desespero, é melhor botar um carro para dentro do que ficar sem fazer. Não faça, não bote carro para dentro com prejuízo. A conta tem que estar muito clara. Só vai entrar para dentro se tiver resultado. Se não, fecha. É melhor você fechar logo. Senão você vai estar esticando o teu buraco. Está cavando mais fundo. E eu fiz isso. Eu falo isso com propriedade. Na Brablim, outro dia, teve 3 meninos lá que foram lá. Pediram para participar de uma reunião, que estavam querendo montar uma empresa e tal. Participaram da reunião, viram as conversas e tal. Todo mundo foi embora. Eu olhei para ele e falei, quem foi o infeliz que teve uma ideia de montar uma porra de uma blindagem? Aí todo mundo... Eu estou falando sério. Vocês têm noção onde vocês estão entrando? O que... No mínimo, já pergunta de cara. Você deve ter uns amigos que têm carro blindado, né? Eu tenho. Algum parente? Não, os meninos, né? Ah, não, porque a ideia é essa. Não, eu tenho uns amigos que têm carro blindado. Se eu montar uma blindadora, ele vai fazer comigo. Não vai fazer. Por que eu sairia de uma blindadora aqui? A Evolution me atende muito bem, por exemplo. Estou lá blindando o carro com eles há um tempão. Aí, um amigo meu monta uma blindadora e fala, Marcelinho, vai fazer comigo, né? Eu falo, puta, eu estou lá com a Evolution, eu estou tão satisfeito lá, eu posso até fazer. Quanto é a tua blindagem? Ele só vai sair, se ele estiver bem atendido, se for uma coisa completamente fora. E aí, para atender e colocar um... Não, se eu pegar o Marcelinho, eu pego outros. Aí ele faz com prejuízo. Assinou a sentença de morte. Exatamente. Então, eu vou dizer um negócio aqui que eu tenho certeza que vai acabar virando um corte, que é o seguinte. Essas pessoas, elas querem abrir uma empresa. E eu, recentemente, cheguei num evento de reparadores, donos de oficina, e eu fiz a seguinte pergunta para uma pessoa que estava lá da plateia. Eu falei assim, você tem oficina? Tenho. Ele estava com a mulher do lado. Tá. Você tem toda a documentação da sua empresa? Falou, tenho. Qual é a razão social da sua empresa? Ele falou, é automecânica, tal, não sei o quê. Esse é o nome da empresa. Eu estou perguntando qual é a razão social. Toda empresa, lá a primeira coisa que está escrito é razão social. Por qual razão social você existe? A primeira coisa, e ninguém se tocou, ninguém se dá conta. O que você está fazendo para a sociedade? E o que as pessoas querem? Eu quero montar uma blindadora. Qual a razão social? Não, eu quero ganhar dinheiro. Estou abrindo uma empresa para ganhar dinheiro. Ah, tem muita violência? Tem uma oportunidade aqui de eu ganhar dinheiro. E a pessoa esquece da razão social, que é proteger as pessoas. Pessoas que têm medo, levar para elas uma tecnologia que dê a elas um sentido de viver. Eu estou vendo uma dor do mercado e eu sei o remédio. Eu vou criar um remédio para atender essa dor.
Pela razão social. E ganhar dinheiro é consequência. uma consequência. Qual é o nome dessa empresa? Evolution, de evolução. Mas qual é a razão social? A razão, muito importante isso. Você entendeu? E toda empresa está escrito razão social, desde que abrir a empresa é abrir empresa. Esse detalhe do mercado estar aquecido, né? É um questionamento que todo mundo faz, né? Porque os números estão recordes atrás de recordes. Nos últimos 4 anos, para você ter uma ideia, depois da pandemia, cresceu 70%. É muita coisa. Não tem nenhum mercado que cresceu tanto. Por causa da violência. Não é só a violência. A violência... Se não tivesse, não haveria necessidade de ter um carro blindado. Ok. Se não tivesse violência, não precisava ter polícia. Só que são alguns detalhes que fazem com que as pessoas hoje se sintam mais seguras em blindar o seu carro. A primeira delas é o trabalho que é realizado por empresas mais sérias. Sim. Aquele medo que eu falei que o cara tinha de estragar o carro dele, hoje ele já sabe que não vai estragar o carro dele, se ele procurar uma empresa boa. Isso, exatamente. Então começa por aí, a seleção das empresas. Então ele fica mais confortável. Primeiro, o carro vai ficar legal, vai ficar muito próximo do original, próximo. Acabamento também, ele vai ver que o carro ele não vai sentir mal-estar estando no carro, primeiro. Segundo, revenda. Eu falei que nos anos 90 não tinha, hoje tem. Então ele sabe que tem liquidez. Ele vai usar o carro por um período e quando ele quiser vender, vai ter gente querendo comprar. Esse movimento todo faz com que o mercado acabe crescendo naturalmente. Organicamente. Além, evidentemente, como eu falei, e eu não gosto de falar que a culpa é da violência, porque se a gente pegar as estatísticas, principalmente dos governos estaduais, até foi um puxão de orelha que eu levei, não, porque a violência está crescendo. Não, peraí. São Paulo, por exemplo, se você olhar lá, tem até diminuição. Mas a sensação, a gente não percebe isso. Mas a estatística comprova que talvez não esteja crescendo. Só que a sensação que a gente tem não é essa. Mas eu reputo a esse crescimento, a esses fatores. A qualidade do serviço prestado melhorou muito e vai melhorar mais ainda. Novos materiais, menos peso, tudo isso aí ajuda ao cara ficar mais despreocupado em blindar o seu veículo. E o valor da revenda do seminovo. Isso são fatores importantes. O valor da revenda também é ligado às empresas que têm assistência técnica. Porque se eu não fizer e estiver sempre cuidando de você, seu carro também, esse carro vai chegar àquilo que você falou. Dá só um tapinha porque eu vou vender o carro. O carro chega no terceiro dono, já está uma tralha. Olha só o que é a blindagem nova e a seminova. A pessoa busca hoje por um carro, isso é uma dica também para quem pretende blindar o seu carro, não desmerecendo empresas pequenas. Mas ele vai em busca do preço mais barato que ele vai encontrar, e aí ele usa o carro 1 ano ou 2, na hora que ele vai vender, ninguém quer aquele carro. Porque vai perguntar quem blindou. Aí vê o nome da blindadora lá, vai procurar, já fechou. Não existe, é endereço não sabido. Aí começa a ter dificuldade na revenda. Aí ele vai falar, tá vendo? Blindei meu carro, agora não consigo vender. Barato sai caro. Mentira! Ele não consegue vender porque ele foi procurar uma porcaria. Então, pense também, principalmente na escolha do modelo, também é importante, um modelo que tenha liquidez, que tenha um mercado. Tem carros que infelizmente não tem, não desmerecendo marcas, mas tem carro que não... Novo é show, seminovo ninguém quer. Se ninguém quer um seminovo não blindado, se tiver blindado, piora. E se for uma blindagem porcaria, vai morrer com o carro. Então é importantíssimo a escolha do modelo e também, não é grife, hein, gente? Não estou falando de grife. Estou falando de blindadoras que tenham boa reputação. E que são muitas, né? Várias. Estou falando mercado de 30 e tantos mil carros. São Paulo representa hoje 85%. Vamos imaginar que são blindados quase 2 mil carros mês em São Paulo. Veja quantas blindadoras são necessárias para isso. E é só também a pessoa fazer uma conta básica, né? Você pega a própria Evolution, a quantidade de veículos que são blindados por mês. Então, quer dizer, ela é uma empresa que tem volume. Então, o preço que ela consegue fazer com o volume que ela tem é o melhor que pode ser feito, né? Você não vai encontrar uma blindadora... A blindadora pequena, ela não tem as mesmas condições de negociar com o fornecedor como a Evolution tem, pelo número de carros que a Evolution faz. Então, ela consegue uma negociação muito melhor. Ela vai te entregar o que é possível ser feito, né, de uma maneira saudável, que fique bom para você, fique bom para nós, até porque há a razão social, mas esse é um negócio. Né? Me veio uma coisa, vocês me perguntaram há um tempo atrás aqui sobre blindagem certificada. Sim.
um veículo seminovo de uma blindagem certificada, você tem 2 carros para comprar. Vamos falar em Corolla, que é um da empresa que você tem lá, a certificação da Toyota. Eu tenho um Toyota certificado e um que não é. Não é que aquele que não é ruim, não é isso, mas qual que o comprador vai dar preferência, vamos dizer assim. Com as revisões, com as garantias, né? Então. Projeto que foi feito também em conjunto com a montadora. Tem tudo isso aí envolvido. Eu vou deixar claro aqui, porque tem pessoas que já vão mandar mensagem, que eu sei, depois. Então você está dizendo que aqui não é certificado, é ruim? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem manda na gente é o mercado. Não é? É o consumidor, ele que determina se você vai evoluir. Agora, o trabalho que é desenvolvido, a estrutura, conhecimento, material e tal. Pessoal, lógico. Atendimento nível nacional, tem tudo isso que você tem que pensar. Tem muita coisa envolvida nesse negócio que às vezes, e aí justifica valores diferenciados. Sim. E aí eu que sou consumidor, eu posso optar ou não. Eu estou disposto a pagar mais X mil a mais por ter todo esse trabalho que você acabou de mencionar, sim, né? Garantia nacional, não, eu não preciso disso, eu vou usar o carro aqui e tal. Talvez para mim não faça sentido. Talvez não faça sentido. Então, por isso que eu também elogio as outras. Elogio que eu digo não é a palavra certa, mas não desmereço. É diferente. Não desmereço o trabalho das outras. Mas, sem dúvida nenhuma, que é um diferencial. Bacana. Não há como negar. Que aula, não? Trouxemos o presidente certo aí. Obrigado. Que vive. A gente nunca sabe tudo, a gente aprende todo dia. Já viu de tudo nesse mercado. Qualquer conversa que a gente tem, sempre a gente sai aqui. Eu saio numa conversa com vocês aqui com conhecimento a mais, sempre. Sim, e nós também. Não tem como, né? Eu acho que quem não... E nossos amigos também. Quem não capta esses conhecimentos aí está perdendo tempo. Porque a gente pode conhecer muita coisa, mas não tudo. Então, seja num podcast, seja numa empresa, a cada visita que eu faço, eu saio na cabeça com muito mais coisas do que eu entrei. Que é a hora. Né? Então, é sempre bom. E agradeço o convite mais uma vez. Imagina. Deixar aqui a Abrablin, para você que tem dúvidas. A Abrablin, ela jamais, ela vai orientá-lo para, assim, direcioná-lo para uma empresa A, B ou C. Evidentemente que as que são associadas, tem lá um trabalho desenvolvido entre elas, a gente está discutindo o mercado lá em boas práticas, mas a gente talvez possa orientar em dúvidas. Eu recebo, assim, no Instagram, muitos comentários, me falaram que o vidro, sei lá o que e tal. Eu adoro falar, já percebeu que eu gosto de falar. E dividir esse conhecimento é muito legal. Porque às vezes você orienta uma pessoa que ela está sendo enganada por alguém, que talvez até por ignorância, não por maldade, por ingenuidade. Então, conhecimento é tudo. Parabéns pelo trabalho de podcast aqui, porque é uma forma que tem de atingir esse público que o trabalho que a gente precisa saber muito mais. A gente agradece, Marcelão. E Junqueira, para aquela câmera, suas considerações finais do que foi esse podcast. Pessoal, a gente tem começamos o ano passado a fazer essa instrução de mercado, né? Porque não é ficar falando de violência, é falar o que a gente faz. Uhum. Eu acho que uma boa blindadora, não estou falando só da nossa, mas do que uma boa blindadora, uma boa empresa. Sim. A razão social nossa é de mostrar o que a gente faz da parte que o cliente não vê, que é por dentro do carro, o material que a gente usa, a forma que a gente usa e a empresa que a gente é. Certo? Parabéns pelo trabalho. Marcelo, muito obrigado pela presença sua aqui no nosso bate-papo. E vamos agora para a Expo Blind, semana que vem. Semana que vem é Expo Blindagem, 30 de setembro e 1 de outubro. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais, todo o universo de blindagem vai estar, desde o fabricante do fio, do tecido, o cara que faz a placa, fabricante de vidro, os insumos de polímeros, de vidros e tal, orientando através desse congresso, né? Que as pessoas vão estar explicando. Sim. Vamos falar sobre artigo de luxo. Tem assunto para dedéu lá. Vale a pena você conhecer. Né? Também documentação junto Não falamos, hein? Então você viu, né? Quer dizer, nós trouxemos aqui uma pessoa que consegue contar toda a história, né, da blindagem aqui dentro do Brasil, o quanto ela evoluiu, o quanto hoje ela é referência, principalmente para os países aqui em torno da gente, inclusive Estados Unidos. E você sabe, aqui no nosso podcast, você é que manda, escreve para a gente aqui quais os assuntos você
gostaria, né, que nós debatêssemos aqui. Algum nome, se você sugerir aí, a gente tem uma produção aqui incrível que vai correr atrás e ver a possibilidade de ele estar com a gente aqui ou ela estar com a gente aqui e nos ajudar ainda mais a levar mais informação importante para você desse universo. Porque como o Junqueira disse, o que a gente quer aqui, né, é ter qualidade de vida, não é falar sobre insegurança, é falar sobre qualidade de vida e segurança na mobilidade. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.